negar-se à escritura e conduzir ao que poderíamos chamar de fundamentalismo confessional. É sabido que a relação entre a confissão e a escritura tem sido definida no luteranismo no sentido de esta ser a norma normans e aquela norma normata. Em outros termos, a escritura seria a norma absoluta, o credo a norma relativa. Mas como assegurar que a ordem não se inverta e que a escritura seja reduzida ao tamanho da própria confissão? A predominância do ministério de um lado ou a do credo, respectivamente do dogma de outro, fenômenos tão comuns na história da igreja, reforça a pergunta levantada acima. O Novo Testamento, poderá ele realmente desempenhar essa função canônica? Também a heresia, para legitimar-se, costuma recorrer a passagens bíblicas. Quem decide o que é autenticamente bíblico e o que não é? Não será inevitável admitir um déficit de normatividade inerente à Escritura? Explicar-se-ia, assim, porque a Bíblia necessita da autoridade do ministério ou do critério da regula fidei para ser inequívoca e desempenhar o papel de juiz em questões de doutrina. Em outros termos, será ficção ou princípio do sola escritura? Com estas perguntas, temos preparado o terreno para agora concentrar a atenção no cânon do Novo Testamento. Ele representa o principal patrimônio ecumênico comum a todas as igrejas, de incontestada autoridade. Como se explica então a divisão da igreja? Vai confirmar-se a suspeita da insuficiência deste cânon para a unidade dos cristãos? Significado e força ecumênica da Sagrada Escritura estão em jogo. Terceira parte, o cânon do Novo Testamento e a Igreja Una. Tornou-se famosa a contestação de Käsemann, que diz, abre aspas, o cânon neotestamentário como tal não fundamenta a unidade da igreja. Pelo contrário, fundamenta como tal, isto é, em sua apresentação fatual, acessível ao historiador, a multiplicidade das confissões, fecha aspas. Leva-o a tal veredito e já constatada a heterogeneidade do testemunho bíblico. A pesquisa bíblica mostrou que o Novo Testamento não pode ser considerado uma unidade dogmática. Assim sendo, o cânon como tal não promove a unidade dos cristãos, antes sanciona a pluralidade confessional. A Escritura parece assemelhar-se a uma pedreira capaz de fornecer material para as mais diversas construções denominacionais. Ora, a confirmação de tal juízo significaria a definitiva dissolução da normatividade do Novo Testamento e a afirmação de sua total irrelevância ecumênica. Por isto, antes de tirar tal conclusão, cumpre conscientizar-se mais uma vez dos propósitos da Igreja Antiga ao compor este cânon. O que é que ela queria realmente canonizar? Há 3 constatações a fazer. Primeiro, são inequívocos os indícios de que a justa posição de testemunhos tão diferentes num livro normativo foi uma opção consciente da primeira cristandade. A variedade neotestamentária não a afligiu, havia alternativas, mas elas acabaram rechaçadas. Ponto A. O primeiro exemplo é o cânon de Marcião, criado já em meados do século II. Devido às simpatias gnósticas de seu compilado, o Antigo Testamento fica excluído. Compõe-se este cânon de um só evangelho, o de Lucas, fortemente mutilado, e de 10 cartas do apóstolo Paulo, também elas revisadas. São extirpados todos os elementos considerados judaizantes. Marcião, portanto, compõe seu cânon pelo método da redução, mantendo o número dos escritos no patamar do absolutamente mínimo e fazendo-os passar por um rigoroso crivo dogmático. O escândalo da diversidade deixa de existir. Mas o evangelho fica confinado às proporções de uma só posição teológica. A igreja rejeitou não só o cânon de Marcião, como também desprezou o modelo em si. Preferiu a variedade do testemunho, a nivelação dogmática e ao empobrecimento evangélico que esta implica. Ponto B. Outro exemplo é o afamado de Tassiano,
Inconformado com a existência de 4 evangelhos, este teólogo da segunda metade do século II os funde num único só. O método, pois, é o da síntese e harmonização. As diferenças são integradas e sublimadas numa nova unidade. O diatessaron, através dos 4, é o significado, né, da palavra, gozou de grande prestígio em algumas igrejas da Igreja Antiga, em algumas partes da Igreja Antiga. Mesmo assim, não conseguiu se impor. A igreja preferiu o lado a lado, mesmo tenso, dos 4 evangelhos. Ponto C. Enfim, vale lembrar o exemplo dos montanistas, um grupo de cunho apocalíptico e entusiástico, surgido por volta de 160 d.C., Montano e seus fiéis acolhem os escritos neotestamentários em uso na época, mas acrescentam-lhes os seus próprios oráculos. Em outros termos, eles canonizam seu próprio credo juntamente com os escritos apostólicos, constituindo dessa maneira em chave interpretativa. Sob tais condições, a diversidade não mais incomoda. Ela foi domesticada pela aplicação de uma bitola hermenêutica. A igreja resistiu também a esta tentação. Canonizou o Novo Testamento sem acrescentar-lhe um manual interpretativo. Será temerário suspeitar que a Igreja Antiga tenha antecipado a convicção da reforma de a Escritura se interpretar a si mesma e de não necessitar de nenhuma autoridade externa para sua devida compreensão? Seja como for, fato é que o cânon do Novo Testamento, em seu estado final, deve causar surpresa. Como propósito de estabelecer conteúdos normativos, a Igreja não hesitou em canonizar a diversidade teológica dos inícios e sua respectiva praxis. Julgou que todos esses testemunhos fossem compatíveis com o Evangelho. Sim, que fossem legítima expressão do mesmo. A canonização do Novo Testamento, pois, significa de alguma forma canonização da pluralidade na Igreja, um fenômeno da mais alta relevância. Segundo, entretanto, seria errôneo concluir que se trata de uma pluralidade indiscriminada, solta ou selvagem. A tal conclusão poderia chegar somente quem ler o Novo Testamento como tal, isto é, em sentido linear, sem critério teológico, atribuindo a mesma validade a todas as suas porções. A tal conclusão poderá chegar somente quem ler o Novo Testamento como tal, isto é, em sentido linear, sem critério teológico, atribuindo a mesma validade a todas as suas proporções. A perspectiva muda no momento em que se percebe ser a causa a mesma em todos os escritos, a saber, Jesus Cristo. O Novo Testamento tem um centro, um eixo gravitacional, e é o que o Käsemann quer ressaltar. Na trilha do pensamento luterano, ele preconiza um cânon no cânon, ou seja, uma leitura crítica a partir do Evangelho. Na Reforma, o solo Escritura estava estreitamente vinculado não só aos solos Cristos, como também ao sola gratia. A justificação por graça e fé concedida em Cristo se constitui na chave hermenêutica da Escritura. Lida dessa maneira, a diversidade da Bíblia ganha seu ponto referencial, perde ambiguidade e adquire normatividade qualificada. A distinção entre a Escritura e o Evangelho é, sem dúvida, uma das grandes insistências justas da Reforma. Ela questiona um método que se resume a um tiroteio de versículos e resulta numa teologia de estatística bíblica. O critério para discernir legitimidade teológica é o Espírito de Cristo, a palavra do Evangelho, não o simples texto. Esse critério não é nada externo, aplicado de fora à Escritura. Muito pelo contrário, ele brota de dentro dela própria. A Bíblia se interpreta a si mesma, diziam os reformadores. Portanto, a hermenêutica da Reforma obriga a distinguir já na Escritura o tesouro e os vasos de barro que o abrigam. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ela de modo algum elimina o solo Escritura. Acaba, isto sim, com uma determinada compreensão desse princípio.
pois impossibilita o uso legalista ou fundamentalista da Bíblia, incapaz de distinguir entre letra e espírito. Jesus Cristo é o Senhor também da Escritura. Sob esta perspectiva, ela readquire enorme relevância ecumênica e deixa de acobertar o caos denominacional. Submete todas as confissões a rigoroso teste de qualidade evangélica. O quanto isto é verdade fica comprovado pela história da exegese bíblica nos últimos decênios. É sabido que a leitura conjunta da Bíblia, tanto em nível popular quanto acadêmico, tem sido uma das principais forças motoras do ecumenismo moderno. A Bíblia, a despeito de sua diversidade ou até por causa da mesma, possui surpreendente potencial unificador. A partir de seu centro, apreende-se a detectar o periférico. A força ecumênica da Bíblia está na ecumenicidade de sua causa, que é o amor de Deus em Jesus Cristo. Referência a Romanos 8, versículo 38. Com base nessas considerações, só podemos consentir com Käsemann quando entende o cânon neotestamentário antes como critério material do que formal. Normativo é Jesus Cristo, e é dele que o Novo Testamento recebe sua autoridade. O que a Igreja Antiga canonizou foi o Evangelho, não simplesmente uma coleção de textos. Estes são importantes em sua qualidade de testemunhos, mas não fundamentam a unidade da Igreja. O Evangelho tem a prioridade sobre a letra. Terceiro, sem negar essa verdade, compete todavia, perguntar se a dimensão formal do cânon não merece valorização maior do que Käsemann está disposto a conceder. É notável que a Igreja tenha achado tal cânon necessário, isto precisamente em sua delimitação formal. A Igreja, em busca de critérios normativos, recorreu ao original, termo este que conjuga o aspecto da prioridade temporal com o da autenticidade evangélica. Ambos os aspectos são constitutivos do patrimônio apostólico. Isso significa: a. O Novo Testamento tem canonicidade histórica, reúne o mais antigo testemunho cristão a que temos acesso. É por excelência o instrumento mantenedor do nexo com as origens, particularmente com a pessoa histórica de Jesus. Ele é o documento daquela pregação que fundou as primeiras comunidades. Todo testemunho posterior ao Novo Testamento não mais possui a mesma originalidade. O cânon demarca o período inicial da cristandade, distinguindo-se de todos os demais. B. Mas também em termos dogmáticos, o cânon coloca parâmetros. De certa forma, eles estão implícitos na canonicidade histórica. A profissão da fé posterior deve ser coerente com a dos inícios. Com isto, a Sagrada Escritura passa a ser a juíza em assuntos de doutrina. Além disso, são abundantes as passagens em que os autores do Novo Testamento combatem a heresia ou corrigem abusos. Nem tudo é compatível com o Evangelho. E, finalmente, cabe respeitar que, no processo da composição do Novo Testamento, houve um real processo de seleção de escritos. Não poucos foram reprovados. Basta verificar a ampla literatura apócrifa do Novo Testamento. O cânon foi criado como norma da pregação correta em oposição à falsa doutrina e como arma de combate à mesma. Naturalmente, pode-se problematizar o resultado desse processo, assim já o fez Lutero ao qualificar a carta de Tiago como epístola de palha. Também o livro do Apocalipse e outros têm merecido críticas por parte dos intérpretes. E com efeito, a aceitação do Novo Testamento como cânon jamais dispensa da necessidade de avaliar as partes sob o critério do Evangelho. Kümmel tem razão quando constata que o limite do cânon passa por entre ele próprio. Em outros termos, nem toda passagem bíblica possui a mesma qualidade canônica. Mesmo assim, já tá vendo para onde isso vai caminhar, né? Mas eu pensei que era um material de ecumenismo, cara. Você vai acabar falando que o certo é todo mundo virar luterano, né?
Que curioso, né? Você é luterano, escreve uma coisa. Mas tudo bem. Mesmo assim, ninguém vai pretender uma revisão da extensão do Novo Testamento e reconstituí-lo. Embora o testemunho evangélico seja encontrado não só nele, o cânon está de fato fechado. E é bom que assim seja. Também os livros, às vezes relegados a segundo plano, mostram ser capazes de recobrar relevância palpitante sob condições específicas. O Apocalipse de João é evangelho para um povo que sofre, e Tiago traça lutar alerta para a igreja numa sociedade de classe. A igreja precisa do cânon também como instância formal. Ela o compôs para ele se sujeitar e dele receber orientação teológica. Não criou, pois na origem do testemunho sempre estava o Espírito Santo. Ela apenas recolheu esses depoimentos, reconhecendo neles fidelidade ao Evangelho. Isso a despeito da diversidade que os caracteriza. A Igreja constitui o cânon neotestamentário para que fosse juiz de seu discurso e de sua praxis. Sem este cânon, de fato, não haveria como defender-se eficazmente contra a traição ao Evangelho, contra os abusos e as puras modas teológicas. Para entender a natureza peculiar do cânon neotestamentário, será útil lembrar que ele tem no Antigo Testamento algo como sua prefiguração. Também este reúne depoimentos de fé em extraordinária riqueza e variação. Não prima por harmonia conceptual. Reflete antes os altos e baixos da história de um povo com o seu Deus. A cristandade co-participa dessa experiência ao apregoar que em Jesus o Verbo se fez carne. Ela afirma a prioridade da história por sobre o dogma. O Evangelho, antes de ser doutrina, é evento a ser contado por quem dele é testemunha. Portanto, é a natureza histórica do Evangelho que explica a um só tempo a variedade e a normatividade da Escritura. O dogma permanece imprescindível. É a formulação autoritativa do significado dessa história sucedida em favor da criatura de Deus. Mas o dogma não é essa história. Faz parte, isto sim, do testemunho a seu respeito. E este é plural. O dogma não é a verdade em si, deve buscá-la em Jesus Cristo e sua história. Bom, não sei, então essa parte aqui não gostei muito não. O dogma não ser a verdade em si, porque as implicações disso, né? Porque assim, o dogma ele concentra, né, um molde em que por mais que diferentes cristãos participem de um mesmo fenômeno de fé, se concentrem numa manifestação real da fé, né? Então não adianta você falar que é cristão e ao mesmo tempo dizer que Jesus não é Deus, que Jesus era só humano e aí se tornou Deus, esse tipo de coisa, né? Então o dogma ele faz com que quem experimenta a verdade não é só o testemunho ocular, entendeu? O testemunho ocular não, a testemunha ocular, mas todo aquele que testemunha a verdade da fé, né? E o dogma concentra isso, ele meio que faz um aprisco disso, né? Tipo, coisas que pertencem sim à manifestação da fé real e que em parte é um testemunho coletivo, vamos dizer assim, não só quem estava presenciando ocularmente, mas quem presencia por meio da fé depois, posteriormente. O dogma ele faz um aprisco de todas essas pessoas, né? Então, de uma certa forma, o dogma é sim a verdade em si mesmo, mas assim, não gostei do jeito como ele, sei lá, simplificou demais nessa parte, que deu a entender que, tipo, os únicos que podem experienciar a Cristo é quem é testemunho ocular, né? No resto, né, que tá Deus dará, só, literalmente, né? A Deus dará. Terminar só de ler esse terceiro ponto. Não gostei dessa parte.
Sintetizando o resultado das considerações acima, constatamos: o Novo Testamento constitui o consenso básico da cristandade no que diz respeito à compreensão do Evangelho. Assemelha-se a algo como a Magna Carta da Igreja, aliás, não decidida em votação democrática, mas acolhida em obediência ao Evangelho. Como tal, é, por excelência, o paradigma de um consenso ecumênico. Trata-se de um consenso diferenciado, pois estabelece a unidade da Igreja das origens sem nivelar, não sanciona a heresia e, no entanto, concede espaço para articulação e estruturação própria das congregações. O Novo Testamento é instrutivo exemplo da unidade da diversidade reconciliada. Falta uma página e meia só, é que assim, tem 18 páginas, né, e eu tô na 12. E aí eu pensei que tinha mais 6 páginas para ler. Mas como vai apenas até na metade da 14, eu vou terminar, porque senão vai ficar só para ler 2 páginas, não compensa. 4. Diversidade ecumênica na unidade do Espírito. O ecumenismo de nossos dias terá a chance de progredir somente se estiver disposto a acatar o desafio do consenso fundamental, ainda que diferenciado, representado pelo cânon do Novo Testamento. Trata-se de acolher as consequências da natureza plural e, todavia, una do testemunho primário da fé, feito normativo para a existência eclesial. A. Novo Testamento relativiza as confessionalidades, aniquilando pretensões monopolistas por parte das instituições eclesiásticas. É o que Bratton tem qualificado como a provocação inerente às origens históricas da fé. Vários são os modelos de igreja nos primórdios. Ilude-se, pois, quem retrojeta o seu próprio modo de ser igreja para os inícios com a intenção de granjear legitimidade. Esses inícios não são romanos, luteranos, anglicanos ou batistas, nem eram uniformes. Todas as igrejas da cristandade representam apenas aproximações maiores ou menores a modelos neotestamentários. O Novo Testamento não consagra uma só igreja como sendo autêntica. Ele consagra, isto sim, a comunhão dos santos, o que não é exatamente a mesma coisa. A relativização das confessionalidades é importante pressuposto para o crescimento da unidade e da fraternidade eclesial. Relativização, porém, não significa suspensão ou supressão. A pretensão da transconfessionalidade ou a aconfessionalidade é enganosa. O testemunho sempre tem a forma da confissão. O Novo Testamento confirma: a confessionalidade é necessária. Sua relativização não a elimina, mas lhe muda a conceituação. Deixará de ser a arma de combate à alteridade do parceiro ecumênico e transformar-se-á no dom ecumênico, com o qual importa servir ao corpo maior de Jesus Cristo. Koinonia é assim: cada qual contribui com o que é seu para o bem de todos. Muito embora a confessionalidade possa e deva manifestar-se também criticamente frente ao erro e ao abuso. Sua finalidade precípua consiste no cultivo conjunto da lavoura de Deus neste mundo. O Novo Testamento congrega Pedro, Apolo, Paulo e muitos outros nessa tarefa comum. B. Consenso do Novo Testamento seria mal entendido se fosse visto como estático. Ele é dinâmico, deve ser verificado e assumido constantemente. Possui seu referencial crítico na história de Jesus, ou seja, também no Evangelho, que nunca passa a ser posse da igreja ou de pessoas. O próprio Novo Testamento, na diversidade, o caracteriza, provoca pergunta pelo seu âmago. O que une o Novo Testamento é a base de seu consenso. É a pergunta cardeal de uma teologia do Novo Testamento. Também é do ecumenismo. Qual é, na variedade das igrejas, seu referencial comum e constitutivo? A pergunta pelo centro do Novo Testamento tem uma réplica eclesiológica e ecumênica. Assim sendo, as igrejas, em sua busca de unidade, são coagidas a permanente prestação de contas de sua qualidade evangélica. De certa forma, o ecumenismo se assemelha à boa competição no seguimento a Cristo,
referência a 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Faz parte da tarefa da santificação. Esta competição não permitirá a simples imposição de uns aos outros nem um pluralismo arbitrário. Diversidade eclesiástica é legitimamente evangélica, mas tem em Jesus Cristo seu juiz. C. Em comparação com o consenso fundamental do cânon neotestamentário, todos os demais consensos eclesiásticos são secundários. Eles têm naquele seu critério. Isso não lhes diminui a importância. As igrejas precisam traduzir o consenso histórico em consensos atuais. Esses podem ter diversos graus de densidade. O exemplo do Novo Testamento, porém, ensina que o importante mesmo não é o acordo da terminologia ou na formulação. Identidade verbal não significa necessariamente identidade de causa. Decisivas são a compreensão por trás das palavras e a comunhão no testemunho que, além do discurso, sempre inclui uma prática. Consensos eclesiásticos devem constar não só no papel, querem tornar-se visíveis e documentar-se numa nova forma de relacionamento. Seria errôneo reduzir daí a necessidade da imediata fusão das instituições eclesiásticas. Nem formulações nem estruturas iguais criam automaticamente comunhão. Esta é obra do Espírito e, por isto, anterior a estruturas. Tal afirmação não deveria ser entendida como uma expressão de desprezo às instituições eclesiásticas. Estas são indispensáveis para a convivência cristã no mundo. Ninguém pode ser cristão ou cristã sem ser membro de uma igreja concreta. O fracionamento estrutural da cristandade é chaga no corpo de Cristo. E, no entanto, não é por mera unificação estrutural que se cria a união. Também sob este aspecto, o Novo Testamento é instrutivo. Não apregou uma unidade monoinstitucional. A unidade de que fala comporta várias estruturas, exigindo-lhe somente compatibilidade com o Evangelho, funcionalidade e o serviço à comunhão que há em Cristo. D. A necessidade da diversidade na articulação e vivência comum na fé tem muitas causas. Alguma delas já aludimos acima. Cumpre acrescentar que um mundo plural exige também uma resposta plural. A diversidade em evidência no Novo Testamento foi a força da primeira cristandade no conforto com o mundo multifacetado de então. Uniformidade enfraquece, então tende à tirania e violência. Enquanto isso, diversidade, desde que centrada em Cristo, equivale à flexibilidade, agilidade, liberdade. Ela expressa, entre outras, a natureza contextual da existência peregrina da igreja. Todas essas dimensões tão essenciais da existência eclesial perigam perder-se quando a igreja traz seu mandato ecumênico. Aliás, o próprio evangelho está em jogo, pois tornando-se aos judeus como um judeu e aos pagãos como um pagão, sem com isto negar sua identidade cristã, o apóstolo Paulo defende a gratuidade da salvação. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Diversidade eclesial na multiplicidade das situações é um ingrediente da justificação por graça e fé. Eis porque a cristandade deveria redescobrir a chance de sua natureza plural enraizada no mesmo fundamento que é Cristo e reaprender a trabalhar com este seu talento. Um dos grandes fatores de obstrução do ecumenismo é o medo da relativização. Seja reenfatizado que este não é o projeto do cânon. Não estamos dispensados de buscar a unidade, muito em analogia ao que aconteceu no chamado Concílio dos Apóstolos, de que nos fala o Novo Testamento, referência a Atos capítulo 15 e Gálatas capítulo 2, versículo 1. Devemos responsabilização mútua pela fé que professamos. É significativo que este concílio não tenha resultado na sujeição da igreja gentílica à igreja judaica, não estabeleceu relações de domínio, criou, isto sim,
Parceria ecumênica, koinonia. Tal parceria não vai apagar de vez as diferenças confessionais. Isto nem no cânon foi o caso, mas dificultará as condenações mútuas e dará origem a uma comunhão eclesial que tem a promessa de crescer, aprofundar-se e tornar-se cada vez mais visível para que o mundo creia. João capítulo 17, versículo 21.